Bom dia. Lucas 22, a partir do versículo 63. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 63. Os homens que haviam detido Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam. Profetiza-nos quem é que te esbofeteou. Eles dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Então, aquelas pessoas ali, que tinham prendido Jesus, começaram a bater, espancar o Filho de Deus, bater no Filho de Deus, rirem, fazer piada com o Filho de Deus. Eles passaram uma venda nos olhos de Jesus e chegavam, davam uma pancada. Agora fala aí, vê se você adivinha, quem foi que te bateu agora, e outro batendo. Adivinha, vai, profetiza, revela quem te bateu. Ele com os olhos vendados ali. Então fizeram todo tipo de covardia, fizeram todo tipo de palhaçada com o Filho de Deus. Nós estamos falando dos israelitas, dos judeus. Estamos falando do Filho de Deus. Aquele que multiplicou pães, aquele que curou os leprosos, abriu os olhos aos cegos, aquele que ressuscitou mortos, trouxe o Evangelho, pregou o Evangelho, que veio para nos salvar. E os judeus, os sacerdotes, fizeram isso com ele. Todo tipo de maldade, de covardia, fizeram com ele. Versículo 66. Logo que o dia clareou, reuniu todo o sinédrio, tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei, e Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Então, o dia amanhecendo agora, levam Jesus diante do chefe, da nata dos religiosos. Os chefes dos religiosos, sacerdotes, mestres da lei, todos os religiosos de uma forma geral, de alguma importância, que tinha algum poder de decisão, estavam ali, agora para julgar Jesus. Não para julgar, mas para condenar Jesus. Porque, na verdade, eles já tinham condenado ele há mais tempo. Para condenarem o Filho de Deus. Condenarem o Filho de Deus. Versículo 67. Então interrogaram: se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus respondeu: se vos disser, não acreditareis em mim. Mas se você é o Cristo, ou seja, se você é o Messias, se você é o Filho de Deus, então fala para nós agora. Revela para nós agora se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus só respondeu, falou: não, se eu disser para vocês não vão acreditar. O que eu vou falar? Não vão acreditar, eles não querem acreditar. Em outras palavras, Jesus afirmou, falou: claro que eu sou, mas só que vocês não vão acreditar. E olha que nós estamos falando aqui dos líderes, a liderança religiosa, sacerdotes. Ou seja, aqueles que diz que conheciam bem as Escrituras.
E se conhecesse era para saber então que Jesus era o Filho de Deus. É para eles ter essa certeza. Que estava na palavra, está na Escritura. E eles saíram para saber que Jesus era o Messias. Era o Cristo de Deus. Porque nós estamos falando, não são pessoas leigas, não. São os sacerdotes. Os principais. Aqueles que eram os responsáveis religiosos por todo Israel. Eles que estão agora diante do Senhor dizendo, se você é o Cristo, então fala para nós. Deus falou, não. Se eu disser, vocês não vão acreditar. Versículo 68. Assim como se eu vos questionar, tampouco me entendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Olha, se eu disser, vocês não vão acreditar. Agora, se eu perguntar, se eu questionar, tão pouco vocês vão me responder, tão pouco vocês vão me atender. Então, mas, a partir de agora, eu vou estar sentado à direita do poder soberano de Deus. Tem problema. Se eu respondo, vocês não acreditam. Se eu perguntar e questionar, vocês não vão me responder. Não tem problema, porque a partir de agora estarei sentado à direita do poder de Deus. Ou seja, a partir de agora eu terei todo o poder. A partir de agora eu estarei com o poder de Deus. Quando a palavra de Deus fala assim, sentado à destra, direita de Deus, está falando do poder de Deus. Que Jesus foi revestido com este poder. Ao que todos lhe inquiriram, versículo 70. Ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhes afirmou, vós dizeis que eu sou. O Filho de Deus falou, vocês estão dizendo que eu sou. Vocês estão dizendo. E eu sou. Veja que o eu sou está em letras maiúsculas. É afirmação. Sou o início e o fim. O alfa e o ômega. O princípio. A criação. Eu sou. Versículo 71. Diante disso, exclamaram todos, por que precisamos de mais testemunha, posto que acabamos de ouvir a confissão da própria boca? Falaram, diante disso que ele está falando aí, então não tem mais que ouvir mais, não tem que procurar testemunho, não tem nada, é só condená-lo. Qual é a acusação? Porque ele revelou que ele era o Cristo de Deus. Porque ele revelou que ele era o Filho de Deus. Porque ele revelou que ele era o Messias. Ele não estava mentindo. Ele estava falando a verdade. Foi o que ele disse. Ele agora, olha a decisão desse que nós vemos aqui agora no versículo 71. Diante disso, clamaram todos. Por que precisam de mais testemunha? Pois que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Jesus confessou o quê? Que ele estaria à direita de Deus Pai. Jesus confessou que ele é o Cristo. Jesus falou a verdade. Jesus não mentiu. Nada disso. Ele só confessou o que ele é.
O que todos sabiam, e esses aí deveriam saber. Eles tinham as escrituras. A escritura tinha dito tudo a respeito de Jesus. Era só ele pesquisar e saber, esse aí é o Jesus, esse aí é o Messias. Não precisava dele estar questionando. Mas no fundo eles sabiam. Como ela diz, eles fizeram isso com ele por inveja, por maldade, por reconhecer que estavam nos erros, por reconhecer que estavam em pecado, por reconhecer que eram errantes e não queriam abandonar o erro, queriam primeiro viver na religião. Da mesma forma, as pessoas continuam hoje, pastores, muitas pessoas continuam condenando Jesus. Não querem saber de Jesus. Querem uma outra coisa. Elas querem uma outra coisa, um outro Jesus. Um Jesus bonzinho, um Jesus que concorda com os erros delas, que permite os erros delas, um Jesus que fica passando a mão na cabeça, um Jesus que dá dinheiro, que dá casas, que dá carro, que dá diversão. Mas o Jesus que diz arrependei-vos, esses não querem. O Jesus que diz santificai-vos, que o reino é chegado, não, esses não querem. Eles querem condenar. Estão condenando. Por que eles continuam fazendo isso? Porque Jesus está vivo. Eles continuam tentando matar Jesus. Jesus é banido, na verdade, da maioria dos templos denominacionais hoje. Eu não quero ouvir ele pregar. Quero ouvir outro falar. Sou igual a esses líderes religiosos. Mesma coisa. Lucas 23, capítulo 23, a partir do versículo 1. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu, levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. Então agora todo o conselho dos principais líderes do povo, a liderança judaica, a liderança do povo judeu, os hebreus, agora levantam e levam Jesus, conduzem Jesus à autoridade romana. Por que eles tinham que levar a autoridade romana? Porque eles não poderiam. Eles não podiam executar ninguém. Porque quem mandava Israel era César. Era Roma. Então eles não podiam. Por eles mesmos teriam matado Jesus. Mas com medo de ter que enfrentar as sanções de Roma, agora levam para Pilatos. Mas nós vamos ver que eles levam para lá não com o objetivo de ter um julgamento, mas exigir que Pilatos os execute. Versículo 2. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César, e se dizendo o Messias, o rei. Olha para você ver que agora eles chegam diante do governador, eles chegam diante de Pilatos, mas chegam com mentiras. Chegam, estão acusando ele, falaram, esse homem estava pervertendo o povo, estava inclusive proibindo de pagar impostos. Mentira, ao contrário, nós vemos que Jesus sempre dizia, nós temos que pagar impostos. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando trouxeram a moeda, ele mandou trazer uma moeda certa feita, e ele mostrou isso, tá vendo, que é essa foto?
Essa cara é do César. Então falou, devolve a César. E a Deus o que é de Deus. Ele mesmo pagou o imposto. Agora inventaram uma mentira, que queria arrumar alguma coisa para acusar Jesus. Falou, olha, ele está ensinando errado o povo aí, ele falando para não pagar imposto. E ele está dizendo que ele é o Messias, o rei. Por que está falando falar que ele era o rei? Porque não podia, naquela época, naquela situação, Israel ter rei nenhum. Mas Jesus é o rei, é o rei dos reis. Ele é rei de Israel, sim. Quem é Israel? Israel, a tradução quer dizer povo de Deus. Jesus é o rei do povo dele. Jesus é o meu rei. É o Messias, que os judeus, voltam a insistir até hoje, não aceitam, não reconhecem ele como Messias, como Filho de Deus. Ah, não, falam que foi profeta. Hoje, é o que eles falam, não, foi um profeta. Tá? Hoje eu reconheço como profeta, mas como Filho de Deus, não. E ainda estão, segundo eles, esperando a vinda do Messias. Ah, eles estão querendo voltar prática das antigas leis, estão com o negócio da construção do terceiro templo, estão separando bezerras lá sem mancha, estão fazendo uma série de coisas. E não perceberam que Jesus já veio e ele está voltando. E estes tinham obrigação de conhecer tudo isso, mas não. Na verdade, não querem. Não aceitaram. Por isso, os judeus eles não aceitam o Novo Testamento. Eles estão ainda na antiga lei. O negócio deles estão com Moisés ainda. Conclusão, a maioria vão para o inferno. Por quê? Porque a própria palavra dizia que todos aqueles que não cumprissem 100% a lei era maldito. E é bem, na verdade, hoje um judeu, quem quer que seja, tem condição de estar cumprindo a antiga lei. Já vieram com mentiras fazer acusações falsas diante de Pilatos. Versículo 3. Diante disso, lhe interrogou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Replicou-lhe Jesus. De fato é como dizes. Pilatos, governador, falou, vem cá, é isso mesmo? Você é rei dos judeus? Falou, é assim mesmo. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Versículo 4. Então Pilatos declarou ao chefe dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas, não vejo neste homem motivo algum para acusação. Pilatos, depois de conversar com Jesus, virou para ele e falou para o chefe dos sacerdotes, e todas as pessoas, as muitas pessoas reunidas, os mestres da lei. Pilatos falou, não vejo nenhum motivo para acusação com esse homem, não. Não tem nada contra ele. Só não está falando ou fez qualquer coisa errada. Não tem nada. Vocês estão acusando, eu não vi nenhuma base para acusação para condenar este homem. Não tem nada contra ele. Versículo 5. Todavia, eles insistiam cada vez mais exclamando, ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ele amotina o povo, ele vem pregando lá por toda a Judéia. Ele saiu lá da Galileia e veio até aqui. Está pregando outra coisa aí. Novamente, mesmo assim, não é motivo para condenar diante de César, né? César Augusto, a lei romana, isso não era motivo para condenar Jesus. Não é motivo. 6, versículo 6. Ao ouvir
isto, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando ele naqueles dias em Jerusalém, não enviou. Aí ele quis saber. Ah, não, Jesus é galileu, da Galileia. Aí então ele mandou lá para o rei Herodes. Tá? Entenda uma coisa, assim como Jesus era um nome comum naquela época e situação, Herodes também era. Tá? Era um nome comum. Então não confunda, aqui no Novo Testamento, nós estamos falando de 2 Herodes. Teve um Herodes que foi rei na época do nascimento de Jesus, pai do Menelau. Este morreu, faleceu. Agora é um outro Herodes, tá? Não é, que não tem nada a ver com outro Herodes. Não foi o mesmo, não é. Como voltam a existir nomes comuns, igual Jesus também era. E nós vamos ver mais à frente que o Barrabás, né, aquele bandido, foi solto no lugar de Jesus. O primeiro nome dele também era Jesus. Jesus Barrabás. Então ele mandou, porque Herodes estava aqueles dias em Jerusalém. Falou, então manda lá para ele. Versículo 8. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre a sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. Então, quando enviaram ele para Herodes, Herodes gostou. Porque Herodes não conhecia, mas tinha visto falar muito na fama dele, que ele tinha multiplicado pães, que ele tinha feito cegos enxergarem, que ele tinha feito aleijado andarem, ressuscitou mortos. Então, quando viu, ele ficou todo alegre. Por que ele estava alegre? Porque ele estava esperando que ali diante dele, na presença dele, Jesus ia fazer algum sinal, alguma coisa. Como se fosse, por exemplo, um mágico, né? Que não, agora está diante ali do rei Herodes ali, vai fazer algum mágico, algum sinal, alguma coisa para impressioná-lo. Porque os mágicos, os adivinhos, né, quando iam diante dos reis, das autoridades, ficavam ali fazendo mágicas para agradar ali o monarca. Então, quando ele viu Jesus, falou, vai fazer alguma coisa. Por isso a alegria dele. Versículo 9. E de muitas maneiras o questionavam. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. E ele ficou perguntando a Jesus várias coisas, sobre vários assuntos. Jesus não deu confiança, Jesus não respondeu nada. Absolutamente nada. Não tem resposta, não tem nada para falar. E ele perguntava, questionava. Jesus foi o cordeiro mudo. Estava então diante de Herodes perguntando, Jesus questionando Jesus, sobretudo esperando, né? Não, ele vai, de repente, vai fazer um sinal qualquer, alguma coisa aqui. Mas Jesus não, nem respondeu. Jesus não estava com intenção, não precisava de impressionar ninguém, para impressionar rei algum, fazer qualquer coisa diferente. Não é essa a função dele. Versículo 10. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Novamente, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os religiosos, a nata, estavam ali o acusando.
estava ali, o acusando de todas as maneiras. E Jesus calado. Não respondeu ninguém, não fazia absolutamente nada. Herodes pensando que iria fazer algum sinal, Herodes não falou, Jesus não falou nada. Isso já mudou. O rei já sentiu, ficou com raiva. Porque esperava que ele fizesse alguma coisa. Não fez, já ficou enraivecido, né? Versículo 11. Porém, Herodes, assim como seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Como Jesus não respondeu nada, agora Herodes começa a rir dele, fazer piada. Está com raiva. Ele e o sacerdote. O que pega? Pega uma capa, como fosse uma capa usada pelos reis, pelas rainhas, de realeza, né? E coloca sobre Jesus, rindo dele, ou seja, é o rei aí, né? E manda ele de volta para Pilatos. Vai o rei aí. Fazendo piada. Rindo do Filho de Deus. Chacotas. Bateram, espancaram, humilharam o Filho de Deus. Humilharam, espancaram o meu Salvador, o nosso Salvador. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, se eu tenho admiração por Israel, se quer conhecer? Não, digo não. Eu não conheço Israel. Eu não pretendo conhecer Israel. Pode ter certeza que não. Se tiver que viajar, ir para qualquer outro país, farei tudo isso. Capaz de ir ao Egito. Qualquer outra parte. Mas Israel não. Israel foi o lugar que Deus escolheu para abençoar todo o resto do mundo a partir dali. Mas foi ali que os religiosos mostraram sua cara. Assumiram, amaram o pecado. Desprezaram, riram do meu Senhor. Piadas com o Filho de Deus. Eu vejo as pessoas caem gargalhadas quando vê piadas hoje que fazem aí, sempre você vê na televisão, nas mídias sociais. Eu não consigo sentir prazer e alegria. Humilhações. Isso é uma prática tão miserável que é feita nas escolas, nas faculdades, né, os calouros. Fizeram com o Filho de Deus e fazem com as pessoas. Ainda hoje, como volto a insistir, estão fazendo a mesma coisa nos templos. Tudo aquilo que Jesus disse que não poderia fazer, eles estão fazendo dentro do templo e citando o nome de Jesus. Assim como os judeus continuam falando que são seguidores de Deus, que amam a Deus, que Deus é o Pai deles. Mas fazendo tudo ao contrário. Aqui, assim, por exemplo, as nossas igrejas evangélicas, aqui no Brasil. Eu falo do Brasil porque eu vivo aqui, eu sou brasileiro. Mas da mesma forma, ou pior, continuam rindo de Jesus. Jesus disse que não poderia fazer isso, eles fazem e ainda dão gargalhada.
Jesus disse que era uma coisa, Jesus falou uma coisa sobre casamentos, eles fazem ao contrário. Jesus falou sobre o homossexualismo, eles fazem ao contrário. Jesus falou sobre o comércio no templo, eles fazem o contrário. Jesus falou sobre honestidade, eles fazem o contrário. Isso muito mais. Continuam rindo do meu Senhor. Versículo 11. Porém, Herodes, assim como seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir de uma capa de aparente realeza e mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Até disso, eles voltaram a ser amigos a partir daquele dia, Pilatos e Herodes, que não eram mais amigos. Até nesse momento, através de Jesus, fizeram amizade. Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que analisar se nós não estamos agindo, vivendo exatamente como esses sacerdotes, como esses mestres da lei. Será que nós estamos zombando de Jesus? Será que nós estamos perseguindo Jesus? Será que nós estamos querendo que Jesus morra? Nós lemos hoje Lucas 23 até o versículo 12. Amanhã, querendo Deus, daremos continuidade a partir do versículo 13. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.